Bom, meus irmãos, vamos abrir aqui, slide, aumentar aqui, pronto. Se está pequeno aí na sua tela, você vai enxergar aí no Meet aí, tá mais ou menos no meio do celular. Acho que se girar o celular, deixar ele deixar ele vertical em pé, né? Deixa ele deitado, a parte do meio aí vai ter um círculozinho branco, a parte de baixo, mais ou menos, com os quadradinhos, com um quadradinho, um quadrado. Clica aí que ele vai abrir a tela, tá? Para não ficar pequeno aí para você. Amém? Meus irmãos, se tiver dificuldade, pode falar, que a gente aqui instrui, tá? Glória a Deus. A primeira aula, doutrina de Deus, a Trindade. Eita, complexo, né? Mas toda aula, doutrina de Deus, ela é maravilhosa, tá? Então vamos lá. Se os irmãos tiverem alguma dificuldade para abrir aí, se a tela está pequena, a parte do slide, não é? Tenta fazer aí o que eu disse no instante. Tem um círculozinho branco aí na parte do slide. Onde está o slide, círculozinho branco que tem um quadradinho no meio desse círculo, tá? Mais ou menos no meio da tela aí, entre um lado e o outro. Clica nele, que ele vai alargar aí a parte aqui do slide, tá? Para você ver melhor aqui o slide, tá bom? Se tiver no celular, né? Então vamos lá. Objetivo da aula de hoje: compreender a doutrina bíblica da Trindade. Então nós vamos, a partir dessa aula, né, adentrar nesse assunto. Na realidade, são duas aulas dentro da doutrina de Deus. Essa disciplina, ela tem 10 aulas de doutrina de Deus, ok? 10 aulas. Essa é a primeira aula, e teremos também a segunda, dentro da mesma temática, que é Trindade. Depois a gente vai falar sobre os atributos de Deus, atributos naturais, atributos morais, etc, etc. Né? E outros pontos também dentro da doutrina de Deus. São 10 aulas, ok? 10 aulas. Então, nós vamos compreender a partir dessa aula de hoje um pouco mais sobre a doutrina bíblica da Trindade, tá? Para largar um pouquinho mais. Para quê? Para quê? Para poder tirar uma. Bom, meus irmãos, ajustamos aqui para o YouTube, né? Para o YouTube ver melhor quem está vendo pelo YouTube. Então, vamos lá. Ok. Falamos que o primeiro objetivo é compreender a doutrina bíblica da Trindade. O segundo objetivo desta aula de hoje é identificar bases bíblicas da Trindade. Na realidade, não é a aula de hoje, são as aulas que vamos trabalhar, né? Terceiro, então vamos identificar as bases bíblicas da Trindade, possivelmente na aula que vem, tá? A aula que vem que vamos trabalhar isso aí. Terceiro, reconhecer a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A atuação, vai ter uma aula, vamos trabalhar isso aí. Então, o que é que faz o Pai? Qual é a missão do Filho e qual é a missão do Espírito Santo? Tá? Quem é que governa a Terra hoje? Você sabe quem é que governa a Terra hoje? Tá? Então, vamos ver isso nas aulas seguintes, tá bom? Então,
trabalhar mais quem é a pessoa do Pai, quem é a pessoa do Filho, quem é a pessoa do Espírito Santo, nós já temos, claro, todos nós, até os pecadores, têm uma noção, não é verdade? Até uma noção quem é eles, mas a gente vai trabalhar com um pouco mais de profundidade bíblica, é bíblica, tá? Então, todo o nosso ensino tem que ter o fundamento da Bíblia Sagrada. Então, a gente não podemos estar criando ensino, ok? A nossa teologia, para quem não nos conhece, né, meu nome é professor Ebenezer Oliveira. Eu sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus, Convenção IADPE Pernambuco, ok? Bom, meus irmãos, então nós vamos ver aqui nos objetivos da aula ainda, no quarto, aplicar a doutrina na vida cristã e na espiritualidade pentecostal. Quinto, conhecer a formulação histórica da doutrina. E sexto, desenvolver compreensão teológica bíblica da natureza de Deus, ok? Então, vamos lá. Então, essa aula da doutrina de Deus é tremenda, viu? É tremenda. Toda a disciplina. Depois vamos ver em outra aula sobre os nomes de Deus. E cada nome de Deus, né? É um poder. É verdade. É os nomes que a Bíblia dá, né? Amém? Então vamos lá para a introdução. A doutrina da Trindade ensina que há um único Deus em três pessoas, numa entidade divina. Vamos entender, tá? O que é Trindade? Vamos ver. O que é Trindade, né? Então, essa palavra Trindade, a gente percebe que Tertuliano, ele foi o primeiro a trabalhar mais dentro dessa nomenclatura, e a doutrina da Trindade, ela tem uma grande complexidade, mas ela não tem impossibilidade de entender, não, tá? Dá para entender, ela só é complexa. Agora, claro que a gente não sabe tudo sobre Deus, ninguém sabe, pode ficar tranquilo, nem os anjos de Deus, tá bom? Nem os anjos de Deus conhecem tudo sobre Deus, não pode. Por quê? Porque a mente das criaturas, mesmo dos anjos, arcanjos, que são a maior hierarquia celestial, os arcanjos, né? Nem eles que estão mais próximos de Deus, eles não conhecem tudo sobre Deus. Nem Lúcifer também não sabe tudo sobre Deus. E o que dá a entender que Lúcifer caiu porque ele não tinha plena certeza das dimensões do poder de Deus, tá? Ele sabia que Deus era poderoso, sim. Ele sabia que Deus governava o universo, mas ele não tinha a noção dos limites, não é? Ou da dimensão de Deus, tá? Quem é Deus? O ser dele. Então a gente sabe, né? Mas não tem tanta assim profundidade neste conhecimento. Claro que nós aqui humanos na teologia procuramos estudar e procuramos um pouco mais nos aprofundar através da própria revelação de Deus para nós, né? Através da sua palavra, tá? Então, o que é a Trindade? É importante a gente saber isso. O que é a Trindade? É o quê? Tá? Então, a Trindade, na realidade, é ali que repousa a divindade. É na Trindade, tá? Isso é importante de a gente entender. Então, não são três deuses, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, no entendimento que cada um é Deus individualmente. Não é assim, tá? Não é assim.
Então, veja que há uma complexidade. Há uma complexidade. Ah, eles são três deuses e se uniram. Não, 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 não. A Bíblia não ensina assim, não. Tá? A Bíblia diz que há um só Deus e um só Senhor. Quando fala um só Deus, um só Senhor, é porque eles estão unidos. Houve uma fusão da natureza das três pessoas. É complexo, porque alguém pensa que Jesus entrou na divindade depois que ele ressuscitou. É um pleno engano. Tá? Porque a Bíblia diz em João, capítulo 1, versículos do 1 ao 3, né? Mas no 1, ele já fala, no princípio era quem? O Verbo. Logos, o Logos. No princípio era o Logos. E o Logos era Deus, e o Logos estava com quem? Estava com Deus. O Logos é Jesus. Está lá em João 1:14. Né? E 1:1 fala do Logos. Aí, para ninguém distorcer, né, nem os testemunhos de Jeová, aí no 1:14 diz assim, que o Logos, o verbo, se fez carne. O Logos é uma palavra grega, tá? Porque João escreveu, tá lá no original, é grego, tá bom? O Logos se fez carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, é Jesus. Então, entenda que Jesus, ele não é da dimensão angelical e veio e nasceu, tá? Nem Jesus é da dimensão plenamente humana. Não é. De origem, não. Tá? Então, qual é a origem de Jesus? Aí diz lá em João 1:1, como falamos, é que o verbo se fez carne. 1:1 diz que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Aí diz, no 1:3, nada do que foi feito, e nada do que foi feito sem ele, sem o Logos, sem Jesus, se fez. Deu para entender aí a profundidade? Então, Jesus, ele criou tudo. Nada do que foi feito sem ele se fez. Deu para compreender? Agora, ele, tanto o Pai como o Filho, como o Espírito Santo, eles não são da dimensão física, nem são da dimensão celestial, angelical. Não são. Tá? Poxa, e de que dimensão? Ele não está no céu? Tá, mas mesmo o céu, onde habitam os anjos, e mesmo a dimensão celestial, a versão mais elevada do céu, onde habita os seres mais elevados e sublimes, e mesmo numa dimensão ainda mais alta, onde está o trono, ainda não é ali o lugar da habitação de Deus. Eita! Agora você talvez pensou, o professor agora endoidou. Professor endoidou, né? Está dizendo que o lugar onde está o trono de Deus não é lá. O lugar da habitação de Deus não. Não é não. Tá? Então veja que a Trindade é uma complexidade terrível. Mas por que não é lá? Porque, veja só, diz a Bíblia que João 1, veja como é rico João 1, viu? É riquíssimo. É doutrina pesada, é pauleira. Tá? Diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Está falando da pré-existência de Jesus. Aí ele diz que nada do que foi feito sem ele se fez. Colossenses vai repetir isso, não é? Mais ou menos de uma
forma fraseológica um pouco diferente, mas vai dizer a mesma coisa, que Jesus criou tudo, tá? E o que acontece é que se não existia nada, não existia mundo, nada do que foi feito sem ele se fez, então, antes de Deus criar o universo, aonde habitava Deus? Qual era a habitação de Deus? Não tinha universo. Ele criou. Aonde Deus habitava? Como é o nome do lugar? Ah, eita! Chama-se o infinito. É lá onde exatamente é a plenitude da palavra eternidade. Porque onde os anjos estão, a gente diz, eles são eternos, a gente vai ter vida eterna, mas na realidade é no sentido de perpetualidade. A dimensão angelical, todas elas, é dimensão de perpetualidade. Mas a dimensão do infinito, o infinito, cabe talvez, ninguém sabe como é que é lá. Quantos universos cabe lá? Mas Deus criou o universo, e veio de lá os três. Os três vieram de lá. Observe que o trono de Deus, no mais alto céu, dentro da dimensão da criação espiritual, ainda não é a habitação de Deus. Eita Deus! Vai dar um nó agora no cérebro, né? Mas é assim mesmo. Veja a dimensão da Trindade, tá? Estamos trabalhando na Trindade. Então, Deus não é da dimensão da criação, ele é da dimensão do infinito. O infinito. Eternidade plena. Nem tem começo, nem tem fim. Deu para entender? Aí tem uma complexidade. Quando você for estudar doutrina de Cristo, a gente vamos trabalhar, né? Bem esse assunto aí, tá bom? Então, vamos ver aqui. Deixa eu só pedir aqui. Vamos lá. Então, a doutrina da Trindade ensina que há um único Deus em três pessoas, numa entidade divina. O que é que isso significa? Um único Deus. Um único Deus. Pai do Senhor, irmão Sebastião, Deus abençoe o servo do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. Um único Deus. Então não são três deuses, tá? Não existe o triteísmo. Não. A gente tem outra aula, vamos trabalhar essas questões aí, tá? Os falsos ensinos, né? Heresias sobre a doutrina de Deus, tá? Vai ser em outra aula. Mas há um único Deus em três pessoas. Há uma complexidade, tá? Uma complexidade. Então vamos ver aqui. Um único Deus em três pessoas, numa só entidade. Eu vejo aqui um conceito bem claro. Eu pretendi fazer assim, tá? É o conceito da Trindade. Trindade, tá? Então, há um único Deus em três pessoas, numa entidade divina. Talvez você nunca ouviu falar entidade divina. Não se ensina assim. Por quê? Essa forma, ela fica muito mais clara, tá? Fica muito mais clara para entender. O que é a entidade? A entidade são organização empresarial, tá? Institutos, etc, etc. São entidades governamentais, tá? Entidades privadas. Então, entidade. Então, entidade, o que é que é? Entidade é quando se junta pessoas e organiza, tá?
em cima de objetivos, que são os alvos. Quando eles se juntam por causa de objetivos. Então, Deus, quando juntou-se, né, as três pessoas e formou a divindade, cada um já tinha seus poderes, tá? Juntou-se as naturezas e compartilha-se os poderes e as virtudes, ok? Dentro de um só objetivo. Qual foi o objetivo? Foi criar um universo, tá bom? Criar um universo. Então, teve objetivos, tá bom? Objetivos. Então, entenda que entidade é quando pessoas se juntam para trabalharem ou envidarem esforços, trabalhos e mentalidades. Para quê? Para desenvolver o projeto. Então, eles criaram um projeto e eles desenvolveram, executaram, né? Ativaram o projeto, ok? Que projeto? O projeto da criação. Então, nós somos uma pequena partícula dentro desse projeto da criação. Então, Deus não só criou a Terra. O negócio é muito maior do que você possa conceber, tá? Na sua mente. Só para dar um outro nó aí, nas tripas do cérebro. Eita! Entenda o que é o universo segundo a ciência. Que não é pastor, não é Bíblia, não estamos inventando, é o que a ciência diz. A Terra faz parte de um sistema solar, da Via Láctea. Só que a Via Láctea, ela é o quê? É uma galáxia. Ela tem diversos sistemas solares, só para você ter ideia. Tem diversas bilhões de estrelas. Você sabia disso? A Via Láctea. É imensa demais. Ok? Então, não existe condições de um homem pegar um foguete e ir a estrelas distantes. Ele não tem essa capacidade ainda, tá? Não tem. Então, ele pode ir para Marte, pode ir à Lua, ok? Mas não tem capacidade de ir um tanto mais longe, mesmo dentro da Via Láctea. Mas para um nó começar aí na tua cabeça, que são bilhões de estrelas, milhares de planetas dentro da Via Láctea. Mas a Via Láctea é uma galáxia. Aí você sabe quantas galáxias existem? Eita! Na Via Láctea, bilhões de estrelas, tá? Bilhões. Você sabe quantas galáxias existem? Existem bilhões de galáxias. É a ciência que diz. Deu um nó agora ou não deu? Cada galáxia há bilhões de estrelas. Milhares de planetas. Ligados cada um a sistemas solares. Tá? São agrupados como é o nosso sistema solar. Ok? É assim mesmo. Então, só na nossa galáxia há mais de um Sol. Há diversos sóis, tá? Só para você entender. Então, a galáxia tem diversos sóis, tem milhares de planetas e bilhões de estrelas, tá? E existem bilhões de galáxias. Então, entenda que não tem a mínima chance de a gente conhecer um dia uma outra galáxia pela ciência humana. Não tem. Até onde a ciência pode evoluir, ela vai dentro da nossa galáxia. E até porque não dá para ir em todas as estrelas. Ok? Nos mais recônditos dentro da nossa própria galáxia. Porque viaja anos-luz. A gente morreria muito antes de chegar. Mesmo voando
voando na velocidade da luz. Apesar de milhares ou milhões de anos, tá? Para chegar em algumas partes da galáxia, da nossa galáxia ou de outras galáxias, tá bom? Então é isso aí. Então não tem condição de o ser humano chegar lá por causa disso, tá? Ele não vai, o tempo ele vai morrer muito antes, tá? A gente entendendo a criação, a gente entende a dimensão de Deus. Você entendeu agora a dimensão da criação? É grande demais. Aí daí você entende a dimensão de Deus. Ele domina, os três, domina todo o universo. Um só ficou responsável para governar a Terra. Tá? Mas eles trabalham em todo o universo. Então vamos lá. Há um único Deus em três pessoas, numa só entidade. Isso é trindade. Isso é trindade. Então são duas aulas sobre trindade, depois temos mais ainda na doutrina de Deus, para a gente conhecer a natureza de Deus, conhecer os nomes de Deus e se aprofundar um pouco mais, em alguns outros pontos dentro da doutrina de Deus, ok? Então vamos lá, Mateus capítulo 28, versículo 19, vai dizer o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome de quem? Do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Há um segredo aqui nesse texto, né? Esse aqui eu aprendi com o mestre, né? O grande mestre da Assembleia de Deus no Brasil, pastor Ezequias Soares, tá? Ele disse o seguinte, dentro desse texto aqui, que aqui o texto não está dizendo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, não. Então, cuidado para quando for orar, não dizer assim, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito. Não, não, não. Tá? Há um só Deus. Então, você diz, em nome, é um nome só para eles. Em nome. Quando em nome, é você tá usando a autoridade da divindade. É em nome desses três, é em nome da Trindade. Tá? Não é em nome, no nome de cada um deles, não. É em nome da Trindade. Então, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não é em nome do Pai e em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Não é assim que o texto está dizendo. O texto está dizendo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É um nome para os três. Quando ele está dizendo isso, esse nome faz referência, tá, à autoridade da Trindade. Tá bom? A autoridade da Trindade. Agora, ela pode ser representada na autoridade do Filho, por causa da consumação da redenção. Aí foi dada legalmente à divindade o poder de perdoar pecadores através do sacrifício, não é? Do que dizemos, a segunda pessoa da divindade. Esse negócio de primeiro, segundo, terceiro, é importante a gente entender, são três pessoas, mas é só para distinguir. Mas não é porque o primeiro é o Pai tem mais poder do que o Filho, e o Filho tem mais poder do que o Espírito Santo. Ou os dois teriam menos poder do que o Pai. Não, 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 não é assim. Tá? Então, há uma só autoridade, há um só poder para os três, tá? Então, nós podemos ver isso aqui em Colossenses, capítulo 2. Se você puder, abra a sua Bíblia aí, e você está assistindo a aula, você pode estar anotando, né? Anotando aí o que estamos dizendo, para você não esquecer depois. A aula tem que anotar, tá?
Então, Colossenses, capítulo 2, vê só o que é que vai dizer, né? Versículo 9. Colossenses 2:9 diz assim: porque nele, Jesus, né? Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Habita o quê, rapaz? Toda! O quê? A plenitude da divindade. Então, a divindade que tem no Pai, tem no Filho. Você entendeu? É poderoso. Agora, ele, como homem, quando ele veio aqui, ele estava como homem, aí essa divindade não se manifestava. Ele tinha, mas não se manifestava, porque ele estava em carne. A carne não suporta a dimensão da natureza da divindade. Então ela ficou ocultada. Ele tinha, mas estava ocultada. Deu para entender? Então o poder que Jesus usava não era o dele como Deus. Não. Diz a Bíblia que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo para curar, para batizar, para libertar. Ungiu Jesus com o quê? Espírito Santo. Está repetido isso no Novo Testamento, no livro de Lucas e no livro de Atos. Ok? Então vamos lá. Deu para entender aqui a introdução? Alguma dúvida? Se tiver, pode perguntar, tá? Vamos lá. Ainda um outro texto dentro da introdução, para a gente ainda alargar um pouquinho, né, o conceito, né, acerca da Trindade. Diz aqui, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz o quê? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Olha o que ele diz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês. Então, observe que aqui está também a Trindade. Aqui está se referindo à Trindade. Então, Senhor Jesus Cristo é a graça, porque ele veio trazer a graça da redenção. Ok? Com a graça da redenção, há tudo aquilo que o ser humano precisava para ser recebido novamente, ou reconciliado novamente com Deus. Tá? Com Deus. Quando diz com Deus, não é com o Pai, é com Deus. Deus, muitas vezes, quando a Bíblia diz Deus, está falando da Trindade, tá? E Yahvé é Trindade. Ok? Agora pode alguém, tá bom? Mas, no entanto, muitas das palavras, quando se diz Deus, está se falando da Trindade. Ok? Não sempre, depende do contexto bíblico. Ok? E às vezes está falando de Deus, pode estar se referindo ao Espírito Santo, pode estar se referindo a Jesus Cristo. Tá? E até quando fala o Pai, pode estar se referindo também à Trindade, muitas das vezes, tá bom? Ok? Porque Deus, para os judeus, ele era muito considerado, tá? Apesar que os judeus não tinham Deus como um pai, tá? Tinha muito carinho com Deus, mas eles se sentiam tão indignos que eles não se viam como filho de Deus, até porque a Bíblia não atrelava a eles a filiação. Principalmente no Antigo Testamento. Por quê? Porque o homem só se torna filho depois da redenção de Cristo, tá? Por isso que Jesus veio, foi o primeiro a ser realmente filho de Deus. Filho de Deus, tá? Isso é um outro assunto. Mas vamos lá. Então, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, aqui está falando do Pai, né?
Observe que Deus aqui está se referindo ao Pai, dentro desse contexto. Mas nem todos, quando se fala Deus, está se referindo somente ao Pai. Está se referindo à Trindade. Ok? Está se referindo, às vezes, à Trindade. Tá? E a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Vamos lá. Então, um versículo que amarra aí, porque os testemunhos de Jeová, os unicistas, ok? Eles entendem, né, que só há uma pessoa na divindade. Eles entendem o único Deus como uma única pessoa. O único Deus como uma única pessoa, mas não é isso que a Bíblia diz. Tá? Então, fala de Jesus Cristo, fala de Deus Pai e fala do Espírito Santo. Tá? Então, hoje a gente não vai mergulhar nos textos para ver cada parte dessa, tá? Por causa dos assuntos que não é o de hoje, não, o tempo não vai dar. Então, a gente vai trabalhar isso em outra aula, tá? Mas, no entanto, vamos ver aqui uma simbologia da Trindade, ok? Então, está dizendo aí, se a gente olhar no lado esquerdo, está o Filho, né? Deus está no meio. Então, Deus é uma essência. É uma essência como uma natureza, tá? Uma essência que engloba os três. Na união espiritual dos três, houve uma coesão de naturezas, não de pessoas, tá? Não se fundiu as pessoas, se fundiu a natureza das pessoas, ok? Então, tornam-se Deus e pode criar o universo. Deu para entender? Pode sustentar o universo. Uma coisa é criar, outra coisa é poder sustentar. Então, disse Jesus que ele é o princípio e o fim, é o alfa e é o ômega, ok? É o começo e o primeiro e o derradeiro, né? Ok? Então, o Filho não é o Pai, ok? Mas olhando o Filho aí, para dentro, o Filho é Deus. O Filho, olhando para dentro do triângulo, o Filho é Deus. Aí, olhando o Filho, que está na ponta do lado, na sua mão esquerda, né? O Filho não é o Pai. Então, vamos para o Pai. O Pai, olhando para dentro do triângulo, o Pai é Deus. Tá? Eles todos estão dentro de um triângulo e tem um círculo. Tá bom? Então, o Pai, olhando para dentro do triângulo e do círculo, é Deus. Voltando para o Pai e indo em direção ao Espírito Santo. Então, o Pai não é o Espírito Santo. Deu para entender? Então, nessa coesão aí, olha, nessa coesão houve a fusão de poderes, a fusão de virtudes, e aí a plena perfeição. Os anjos são perfeitos, mas ninguém é perfeito como é o nosso Deus, tá bom? Pode ficar tranquilo sobre isso. Não há ninguém perfeito como Deus, tá? Vamos aqui adiantar. Deu para entender alguma pergunta até aqui? Se os irmãos tiverem alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá? Dentro do que nós estamos trabalhando, ok? Vamos ver agora a importância da doutrina da Trindade. Tá aí os três, né? Apenas isso aqui é uma representação, tá bom? Uma representação. Tem um Cristo lá, mas não se escandalize, não. É só uma representação. Porque aí simboliza o conselho
Depois vamos ter uma aula sobre o conselho de Deus, tá? Numa aula mais à frente, vamos trabalhar sobre o conselho de Deus. É profundo isso aqui, tá? Isso aqui muda a tua vida. Você entendeu o conselho de Deus, muda a sua vida. Se você é empreendedor, se você tem família, vai mudar seu conceito, tá? Vai mudar seu conceito. Vai dar uma guinada, tá? Da gente entender mais profundamente acerca do conselho de Deus. Não é conselho de Deus, não é que Deus venha aconselhar a gente, não. Não é essa a ideia. É que Deus, antes de criar, eles se aconselharam entre si. Então, existe o conselho de Deus. Não existe concílio, né? A reunião ministerial. Aí na nossa igreja tem reunião dos obreiros. Né? Então, o conselho é uma reunião de decisão, onde todos participam, né? Participam com opinião, com sugestão, e cada um trabalha as opções e ele chega a um denominador comum. E é através daí que há a resolução de todo o projeto da criação, do começo ao fim. Então, eles já tinham como iria começar e como poderia terminar. E aí a perfeição, tá? No projeto. Então, Deus não briga, as pessoas não brigam entre si, porque há uma perfeição no conselho de Deus, tá bom? Vamos lá. Vamos ver aqui. A importância da doutrina da Trindade. Por que é importante? Vamos ver. Primeiro, revela quem Deus é. Trindade, quem Deus é. Porque para nós, quando diz assim, ó, Deus é maravilhoso. Aí, quem é Deus? A gente pensa que Deus é o Pai. Está errado. Por isso que tem que estudar teologia. Qualquer pessoa simples, quando diz assim, quem é Deus? Aí a gente pensa logo no Pai. Não é? Se você, quando diz assim, quem é Deus, você consegue pensar Pai, Filho e Espírito Santo, é porque você já tem um entendimento mais, um pouco mais completo acerca da Trindade, acerca da divindade. Divindade, tá? Porque se entende que Deus Pai é Deus, há um conceito, né, errôneo e ainda um tanto infantil, que Deus, ele é o Pai e o Filho e o Espírito Santo foi colocado perto deles. Também pode ser considerado Deus, mas não é Deus como um Pai. Opa, 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 isso é até heresia, tá bom? Ó, os conceitos vão se alargando, se abrindo. Quanto mais você conhece sobre Deus e você usa esse conhecimento, você vai conversar com a divindade. É verdade. Você vai conseguir dialogar com a divindade. Não estou inventando nada. Mas tem gente que estuda teologia e se desvia. É possível isso, é? É, tá bom? Porque não entenderam a essência da coisa. E nesse curso de teologia do Instituto Brasil German, tá? A gente nos empolgamos, né? E temos o propósito de trazer a essência da espiritualidade da doutrina. Não só trazer a letra pura. Se você quer comer, engolir somente a letra, você vira intelectual. Muito bem, não tem nada errado, não. É para estudar mesmo, para comprar livro, para pirar, não é? Para ler bastante, se você tem essa vocação. Não é verdade? Então, pode fazer e deve fazer. Agora,
cuidado, que a letra mata. Nesse curso, a gente fazemos uma harmonia entre a letra e o espírito da letra. A letra, a Bíblia, ela é viva, toda ela. A Bíblia, ela é viva, tá? Ok? Então, o que é que acontece? É que você conhecendo mais a Deus, você pode se unir ao conselho de Deus. Eita, agora endoidou. Endoidou. Eu, comedor de feijão e farinha, vou me unir no conselho de Deus. É que você não conheceu a Bíblia ainda direito, tá? Você vai ter disciplinas como a espiritualidade, disciplina e espiritualidade, você vai entender a união da letra e do espírito. O que é que Deus quer para o homem? Qual é o projeto que Deus criou no conselho dele? Aqui é o conselho. Qual é o projeto? Então, quem é Deus? Quando a gente estuda a doutrina de Deus e da Trindade, né? A gente podemos crescer e desenvolver multiplicadamente o nosso relacionamento com ele, tá bom? Então, não só é na disciplina doutrina de Deus, não. Vai ter doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo, mas vamos ter outras disciplinas que vão atrelar e você vai conseguir, se você tiver esse interesse de você poder se aplicar na prática de vida e você revolucionar todos os seus campos de influência. Sua família, primeiro a você mesmo. Tá? Vencer seus bloqueios, seus problemas psicológicos, entender suas limitações, aprender a aceitar, ok? Aprender a aceitar, tá? As limitações, tá bom? Então, entenda o seguinte, que conhecimento é poder. Isso na dimensão humana, isso na dimensão angelical, isso na dimensão também satânica, demoníaca, tá bom? Conhecimento é poder, porque Deus tem todo o poder, porque Ele domina todo o conhecimento. Todo o conhecimento. A gente domina alguma coisa, já fica meio amostrado, né? A gente já fica meio amostrado. O anjo tem uma capacidade maior, porque ele está numa dimensão que vê a gente de cima, a gente não vê ele. Tem que abrir a visão espiritual para ver alguma vez, eles podem ver a gente. Então, eles veem nós e veem mais Deus. Tá? Então, eles estão numa dimensão ainda maior do que nós, mas eles não têm todo o conhecimento. Não tem como. A própria estrutura não suporta. Tá? Então, nós somos feitos, todos nós, tanto anjos como homens, foram feitos para cooperação entre si. Você já ouviu falar disso? Não, né? Você sabia que para o ser humano desenvolver, ele depende de outras pessoas? Então, a gente depende das outras pessoas e depende dos anjos. A missão dos anjos maior é na Terra, os que estão ligados à Terra. E eles só podem fazer alguma coisa quando a gente se atrela a Cristo. E através do Espírito Santo, eles recebem autorização e até capacitação, poder, né, de liberação, que é a gente que autoriza o trabalhar dos anjos. Tá? Então, a maioria das vezes, não é o Espírito Santo diretamente, é o Espírito Santo trabalhando através dos anjos. Mas por quê? Deus não pode fazer com todos ao mesmo tempo? Não tenha um pinguinho de dúvida disso. Mas ele não quis fazer assim, isso é projeto. Isso é projeto. Então, o universo, a Terra foi dada aos homens. Os homens fazem o que quer. Constrói,
ou destrói. Agora Deus controla, porque a terra não é dos homens, foi dada para os homens governarem, administrarem. Deus disse a Adão, né? Aí vem a palavra crescei e o quê? Multiplicai. Enchei a terra. Dominai sobre os peixes do mar. Dominai sobre as feras dos campos. Aí na Bíblia a gente encontra, é quase uma outra Gênesis. Dominai sobre o mundo espiritual. Que a nossa guerra, diz lá em Efésios 6, né? Não é contra a carne nem o sangue. É contra quem? Os principados, as potestades. Então, a dimensão espiritual. Então, a gente que tem domínio da terra, mas tem outros humanos que dão a terra para os demônios. E a gente tem que tomar. Você está entendendo? E por que Deus não resolve logo isso? Deixa tudinho já preso lá. Não. Aqui é a nossa história. É a gente que cria a história. Agora, Deus deu toda a provisão de poder. Se a gente descobrir, a gente vai descobrindo. A gente quebra dimensões espirituais da vida da gente, quebra dimensões espirituais da casa da gente, quebra dimensões espirituais da igreja da gente, quebra dimensões espirituais do bairro, da cidade, do estado, do Brasil, do mundo. Aí aquela guerra. A guerra não é os demônios contra Deus, não. Olha, para entender Deus, a gente vai entender tudo isso. Aí é o conselho de Deus, vai entender tudo isso. Há uma complexidade. Tá? Então aí você vai se enriquecer. Vamos lá. Então revela quem é Deus. Fundamenta a fé cristã. A importância da doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade revela quem é Deus, quem Deus é, fundamenta a fé cristã, fundamenta a fé cristã, explica o plano da salvação, sustenta a comunhão da igreja. Tudo isso precisa entender a doutrina da Trindade. Se você não entender, você não trabalha para Deus. Mas eu trabalho muito para a igreja. Eu trabalho muito para o Senhor. Será? Será? Você entende qual é realmente o projeto de Deus? Quem entende, consegue falar com Deus e Deus com ele. E chega a um ponto que mesmo sem a regeneração, mesmo sem a redenção de Cristo, Enoque andou com Deus. Foi. Moisés andou com Deus. Eita! Conversava com Deus, né? Como uma outra pessoa, um outro humano. Ok? E Deus respondia na hora. Se sem a redenção ele conseguiu fazer isso, houve essa abertura, e com a redenção, conhecimento é o quê? É poder. Mas estuda, não sai do lugar. Não tem poder para nada. Porque a gente não entendeu o conselho de Deus. Tá? Você não vai entender somente com a doutrina de Deus, não. Vai estudando as disciplinas, vai abrindo o véu. Tá bom? Então vamos lá. Essa é a importância, né? Então, ainda dentro da importância da doutrina da Trindade, vamos ver aqui alguns versículos bíblicos, né? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Olha o que é que ele diz. A Bíblia diz que só há um único Deus, tá? Mas aqui ele está dizendo: ouve, Israel, o Senhor, que é Yahvé. Nosso Deus é um único Senhor. Um único.
Ele é o único. Todo o senhorio que existe, do Pai sobre os filhos, tem que partir da autoridade do único Senhor. Deu para entender? Relacionamento entre marido e mulher, depender do único Senhor. Aí você tem que unir a tua alma e teu espírito à Trindade. Através do Espírito Santo, por mediação de Jesus. Amém? Parece ser complexo, mas é simples, né? É uma questão prática. Mas antes de a gente conseguir a plenitude disso, a gente precisa primeiro alargar o entendimento, tá? Então vamos ver Oséias 6:3, que nós já lemos, né? Inicialmente, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Opa! Conheçamos e prossigamos em conhecer. Será que você já conhece tudo? Eu não conheço tudo. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Então, Deus se revela através da Bíblia, Deus se revela de modo pessoal. E a dimensão dessa revelação pessoal depende de mim, depende de você. Aí você cresce no conhecimento. E ele pode ainda te levar em espírito. E você conhecer mais algo sobre ele. E é assim que a intimidade ela aumenta. A blindagem contra homens e demônios aumenta sobre nós. Tá bom? Isso é real. Amém? Isso é real. Tá? Você pode vivenciar isso tranquilamente. E nada te parar. Ah, mas não dá, minha família não dá. Estou desanimado. Vou chegar em canto nenhum. Você pode revolucionar a tua vida e a tua casa. Você pode revolucionar o bairro. Comece com você. Mas primeiro é a intimidade com ele lá. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Viemos todos para cá com a missão dele. Ele não é Senhor somente por causa de Jesus, de ter vindo. É porque ele é o Criador. Tá? Quando ele cria com um projeto, ao ser mais sábio de todo o universo. Ele não cria sem projeto. Mas pecamos. Mas aí já estava no projeto. Se pecar, como é que a gente vai se relacionar com ele? Estava no projeto, amigo. Pode ficar tranquilo. Mas tranquilo, buscando todo dia a reconciliação, tá? A intimidade. Salvação não é porque vai para a igreja. Salvação é questão de exercício de comunhão com essa divindade. Deu para entender? É profundo. Vamos lá. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Glória a Deus. Amém? Então, observa aí, né? A importância de conhecer a doutrina da Trindade. Conheçamos e prossigamos conhecer ao Senhor. Aí ele diz, quando você conhece, aí como certo, a sua vinda é certa, quer dizer, a aproximação dele é certa. E ele descerá sobre nós como chuva seródia, que rega a terra. Então, ele quer intimidade. Ele vai se aproximar, vem lá do alto e a chuva desce e rega a terra. Se aproxima e toca a terra e causa efeito na terra, a chuva. Deu para entender? A chuva causa efeito na terra. Então, é assim, quando a gente cresce no conhecimento e prossegue ainda em conhecer ao Senhor. Então, ele descerá como chuva, né?
chuva seródia, rega a terra e faz as plantações frutificarem, tá? Isso é na tua vida. É isso que a palavra está dizendo, tá? Vamos lá. Vamos ver agora a definição teológica da Trindade. Definição teológica. Vamos para a patrística. O que é patrística? É os pais da igreja. Tá? Vamos ver agora Tertuliano. Tertuliano, nós falamos que foi o primeiro teólogo a usar o termo Trindade, tá? Porque essa palavra, aí os unicistas, né? Ele diz assim, mas não tem a palavra Trindade na Bíblia. Não tem, então não existe Trindade, não. Opa, peraí. Não tinha mesmo, não, porque não existia essa palavra na língua grega. Quem cria essa palavra foi Tertuliano. Foi ele que criou. Né? Então, em latim, né? E no português nós chamamos Trindade. Tá? Trindade. Então, vamos entender aqui. Tertuliano, ele viveu em 160 depois de Cristo, a 220 depois de Cristo. Tertuliano. É da patrística. Patrística é os pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Considerados os pais da igreja, ou patrística. Período patrístico. É o período que vai depois dos apóstolos, vamos dizer, anos 90, anos 100, até ano 500, tá? Aí é o período da patrística. Tem o período apostólico, é quando os apóstolos estão vivos, até João morrer, tá? Enquanto João estava vivo, os apóstolos estavam vivos, aí é o período apostólico. Aí tem o período anterior ao apostólico, que chamamos o período de Cristo, tá? Então, o período de Cristo, período apostólico, período da patrística, os pais da igreja. Então, os primeiros, aí vem aí Tertuliano, Agostinho, Inácio, tem muitos outros, e muitos escritos. Não dá para a gente trazer tudo, né? Claro que o tempo não é possível, né? Mas aqui é só para a gente ter uma noção. Então, o que é que ele disse sobre a Trindade? Aqui é Trindade o assunto, tá? Eles falaram também sobre outras coisas, mas o que é que eles falaram sobre a Trindade? Não estamos trazendo tudo, estamos trazendo apenas um conceito. Um conceito que eles apresentaram sobre a Trindade, tá bom? Vamos lá. No livro de Tertuliano, que é o livro Contra Práxeas, que era um herege, ele disse o seguinte: todos são de um. Todos quem? Está falando das pessoas da Trindade. Todos são de um, por unidade de substância. Enquanto o mistério da economia distribui a unidade em Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Eita, complicou, não foi? Ele foi muito técnico, muito teológico, mas vamos aqui explicar aqui, tá? Ele diz o seguinte: todos são de um. Um é o quê? Um é a essência. Ele chamava de substância, né? Eu prefiro chamar de essência. Naquela época, falava em substância. Claro que ele está falando de substância espiritual. A substância que ele quer dizer é a essência da natureza das três pessoas, unidas em uma fusão, tá? Então, todos são de um. Um é a entidade, por unidade de substância. Quer dizer, por um, todos são de um, quer dizer, uma entidade, por unidade de essência. Já estou interpretando aqui, tá? Parafraseando. Enquanto o mistério da economia, o que é a economia? Mistério é aquilo que é misterioso, né?
enquanto o mistério da economia é administração de recursos. Aí eles usavam a palavra economia, tá? Isso era usado na patrística. Hoje não se usa mais na filosofia e na teologia por causa da patrística, tá? Então é mais, na realidade é mais a teologia que usa essa questão da economia, porque os pais patrísticos usaram muito esse termo, tá? Falando da Trindade. Então é a administração dos recursos da Trindade, e cada um deles, ok? Então, enquanto o mistério da administração da natureza da Trindade distribui a unidade em Trindade, quer dizer, distribui essa essência em Trindade, quer dizer, em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Deu para entender? Amém? Tentei aqui parafrasear, tá? Augustinho de Hipona. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, só é abrir o microfone, tá? Abre o microfone e aí fala, senão a gente não vai lhe ouvir, tá bom? E depois fecha, né? O microfone, depois que a gente também responder. Pode estar aberto enquanto a gente está ali respondendo, tá? Depois fecha por causa dos sons, para não ter a interferência dos sons, tá bom? Vamos lá. Augustinho de Hipona, chamado também de Santo Agostinho na Igreja Católica, tá? Muito conhecido, o teólogo mais conhecido da patrística, né? É Agostinho, 354 a 430 depois de Cristo, tá? Ele diz o seguinte, no livro dele, De Trinitate, tá? Aqui a Trindade. A Trindade é um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, iguais em glória e coeternos em majestade. É profundo isso aqui. Ele diz que a Trindade é um só Deus. Veja que ele vem depois de Tertuliano, então ele já usa o termo Trindade, tá? Então, a Trindade é um só Deus. Quer dizer, não são três deuses. A Trindade é três deuses. Não. A Trindade é um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Iguais em glória. Então, a glória que tem o Pai, tem o Filho. Agora, quando Jesus estava em carne, ele não tinha a glória do Pai aqui manifestada. Deu para entender? É isso que complica todo o conhecimento do leigo. Porque Jesus veio em carne, então não é a mesma coisa que o Pai. Ele até pediu ao Pai, me dá a tua glória, mas lá em João 17 ele diz assim, me dá a tua glória que eu tive contigo junto a ti. Ele está dizendo, antes de eu vir e encarnar como Cristo na Terra, eu tinha essa glória. Ele está dizendo o seguinte, eu vou consumar a redenção, eu vou morrer na cruz. Então, me dá a glória que eu tinha contigo. Tá bom? Aí ele está se exaltando. Tá? Não, ele já é exaltado, ele é Deus. Não deixou de ser, não. Ele só não manifestava a divindade. O poder que ele usava não era o dele, era pelo Espírito Santo, porque ele estava em carne. Então, estava como se fosse abafado, numa blindagem, a sua divindade. Tá bom? Então, ele usava o poder do Espírito. Ah, mas ele curou muita gente. Mas tem gente que é usado assim também, hoje. Hoje, não vejo. Você não procura os profetas, né? Então, existem pessoas como Jesus? Fazia, existe. Aí todo mundo tem que sair curando todo mundo? Não, exatamente. Cada um tem o seu dom. Tá bom? Cada um tem o seu dom. Mas Deus usa outras pessoas também assim. Tá bom? Então,
O poder dele é muito maior do que curar uma enfermidade. Isso aí é coisa pequena. É muito maior do que emendar ossos quebrados. O poder dele é muito mais imenso do que isso. Tá bom? A gente não sabemos. A nossa mente ainda é pequena, né? Miúda para comportar toda a dimensão do poder de Deus, para entender, né? Estou dizendo para prescrutar e entender. Tá, então vamos lá. Então, iguais em glória e co-eternos em majestade. Co-eternos. Co. O que é co-eterno? Co-eterno é que um é igual ao outro na eternidade. Vieram da eternidade. Co-eterno. Então, Deus Pai não era só na eternidade e criou o Filho e o Espírito Santo. Não. Todos eles vieram da eternidade, vieram da dimensão do infinito. Deu para entender? São coeternos, em majestade, todos três. Tá? Mas o Filho encarnou, virou homem. Quando vira homem, ele não está se apresentando como Deus. É como homem. Agora ele pode levar tapa na cara. Agora ele pode levar bofetada. Agora ele pode ser cuspido, porque Deus não pode acontecer isso com Deus. Alguém pode tentar, mas não alcança. Deu para entender? Porque Deus é Deus. Ele já entende muito antes da pessoa querer fazer a ação. Ainda nem pensou, ele consegue prescrutar e chegar à conclusão que é que a pessoa vai fazer. Então ele já tem domínio de todo o poder. Deus não pode ser cuspido. Você entendeu? Alguém pode até dizer palavras para ele. Isso não mexe nele. Tá? Isso não mexe. Mas Deus não podia nem morrer nem apanhar. Se Jesus estivesse como Deus aqui em carne, ele não podia morrer. Simples, simples assim. Tá? Simples assim. Ok? Mas ele veio para morrer. Aí João disse, João não, Paulo, em Efésios, e que ele esvaziou-se, estando em forma de Deus, não supôs ser igual a Deus. Antes, ele esvaziou-se a si mesmo, tomando forma que ele não tinha, tomando forma de servo, que ele estava em glória. Tá? Não foi obrigado a fazer isso. Foi um consentimento mútuo dos três no conselho. Então vamos lá. Terceiro, Gregório de Nazianzo, 329 a 390. Aí foi o tempo de vida dele. Tá? Ele diz o seguinte sobre a Trindade: há um único Deus que existe eternamente, como três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Veja que ele diz o quê? Há um único Deus que existe eternamente, da dimensão da eternidade. A dimensão celestial dos anjos não é ainda da eternidade, é da perpetualidade. Quando Deus criou Adão, ele pôs lá a árvore da vida. Olha, Adão, tu estiver querendo envelhecer, levar uma topada, entrochar o dedo, vai lá, como uma folhinha daquela ali, né, um fruto da árvore da vida. Vai ficar bom. É um hospital, rápido ali, aí já acontece toda a cura, porque é uma dimensão de espiritualidade. Tá bom? É isso aí. Então, isso é da dimensão da criação, mas da eternidade, aí tá, já é outra coisa. Então, todos nós, tanto homens, mesmo antes do pecado, e anjos, a sua vida subsiste em Deus. Todos nós, anjos, demônios, Lúcifer e homens, somos totalmente dependentes de Deus. Ele que nos sustenta a nossa existência. Não tem como ele estar longe de nós. Não existe isso. Ele não está longe nem do satanista. Não existe isso. Não tem como.
Ele não está longe nem de Lúcifer. Não tem como. Ele só não tem comunhão. Você tem que entender a diferença. Parece ser um pouco complicado isso. Mas Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Depois vamos estudar os atributos naturais de Deus. Outra aula, tá? Vamos lá. Vamos ver agora teólogos modernos, né? Definição teológica da Trindade. Stanley M. Hort, da Assembleia de Deus, ele é um americano, tem vários livros, né? CPAD publicou alguns livros dele, e o mais famoso é a Teologia Sistemática, ok? É pela CPAD. Tem lá escrito o seguinte: o Novo Testamento apresenta Pai, Filho e Espírito Santo como distintos, não é a mesma pessoa, tá? Somos distintos, mas compartilhando a mesma natureza divina. Deu para entender? Mas Pirman, ele também tem um livro de teologia sistemática, muito conhecido, muito vendido. Ele é pequeno, mas é muito bom, barato, só não é. Ele só não é da linha. Ele só não defende muito bem a parte da doutrina do Espírito Santo, tá? A questão dos dons, tá? Até onde parece, ele não era tão pentecostal assim. Mas Meyer Pirman, ele é usado pelos pentecostais, porque ele defende a nossa linha, ok? Só que não, a parte do Espírito Santo não vem tão completa, só isso. Mas o livro também é pequeno, um tanto barato, mas muito bom também. Tá? Ele diz o seguinte: a Trindade significa que o único Deus verdadeiro se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Frei L. Harrington, ele disse o seguinte, no seu livro, acredito que não tem ainda em português o livro dele, tá? A perspectiva pentecostal, né? A doutrina cristã na perspectiva pentecostal, é o livro dele. A Trindade significa que o único Deus verdadeiro se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Vamos ver aqui para a gente concluir a nossa aula, só para a gente ter uma ideia, tá, do que nós falamos, chegamos aqui a uma conclusão. Que é o seguinte: a união das três pessoas eternas resultou numa entidade divina, que nessa essência incorporam o quê? Co-eternidade, já foi falado isso. Co-onipotência. Co-onipresença. Então, nenhum é onipotente mais do que o outro. Deu para entender? Quando diz co, é porque há o uso da onipotência, da mesma onipotência, para os três. Houve uma coesão de poderes, forças e virtudes, a coesão e sabedoria, tá? Então, o que é de um agora é de outro. Eles acessam, como você pode acessar a dimensão dele da sabedoria. Você pode acessar a dimensão dele da cura divina. É possível você acessar a dimensão dele para a libertação. Tudo é de um poder extraordinário e infinito que vem da entidade divina que a conhecemos como Trindade. Amém? Glória a Deus! Aí tem a onipresença. Eles podem estar ao mesmo lugar ao mesmo tempo. Aonde ele estiver, eles podem acessar o que está acontecendo com pleno conhecimento, pleno domínio de conhecimento. Ninguém tem um pleno domínio de conhecimento. Mesmo agora, você está assistindo uma aula, você não tem pleno domínio de conhecimento. Eu também não tenho, mas Deus tem, tá? Porque Ele é onisciente. O poder, Ele tem um grandíssimo poder
de ciência do que está acontecendo, mas do que já aconteceu e um grande poder de domínio do que ainda vai acontecer. Eita Deus, aí dá um nó, outro nó, né? Outra hora a gente fala disso, tá bom? Esse poder da onisciência, outra aula. Qual a perfeição, e até aqui esse qual a onisciência é importante saber que tem a ver doutrina da predestinação. Você vai poder, né, entender melhor quando você entende a onisciência de Deus também, como é que funciona, tá? E a presciência, que é o conhecimento de antemão, conhecimento do futuro, tá? Está dentro da onisciência. Então, existe também na Trindade a coperfeição moral, a coperfeição de poderes, tá? Não está aí, mas estou falando a soberania também. O que é isso? Soberania engloba todos os poderes e sabedoria. Aí forma o quê? Soberania. Soberania é um resultado. Não é um dom. É o resultado das perfeições e grandeza de poderes de Deus. Aí forma a soberania. Aí ele tem a soberania. Então são co-soberanos. Não é Deus Pai que é o soberano. E Deus Filho fica ali auxiliando. Quem governa a terra agora é Jesus. E o Pai o auxilia. E o Espírito Santo o auxilia. Depois a gente vai aprender mais sobre isso, tá? Outra, imutabilidade. Não pode mudar. Ele não muda. O projeto é fixo, é firme, não é inabalável, é imutável, não tem como mudar, tá? Então, o projeto, eles têm todo o domínio, não tem como dar errado. Satanás, demônio, inferno, não tem. Não existe a mínima chance, são tudo criatura. Tudo dentro da dimensão da criação. São todos pequenos para Deus. A gente não entende. Ele chega, conversa com a gente, parece um coleguinha. Se você pegar muita intimidade com ele, vai ser assim. Ele não chega, você, viu? Eu vi que você é fé, rapaz. Aí suspende você no ar, bota você de cabeça para baixo. Não, faz isso não. Tá? Aí a gente pensa que é um coleguinha. Aí peca. Aí foi o problema de Adão, que Deus andava com Adão. Ele vinha, né? Diz a Bíblia, à tardezinha, não era isso? À tardezinha. E ele andava com Adão. Conversava como coleguinha, como amigo. Tá? Mesma coisa era com Lúcifer. Amiguinho, colega. Tá? Porque ele projeta-se o seu ser numa imagem e ele está ali, né? E realmente ele é a presença dele ali mesmo, tá? Mas não é todo o ser dele, porque diz a Bíblia que ninguém jamais viu a Deus. Dá outro nó na cabeça, né? Ninguém jamais viu a Deus. Peraí, Moisés não viu? Ele viu a projeção da imagem. Ninguém consegue ver Deus. Quem vê Deus morre, está escrito. Ninguém jamais viu a Deus, porque quem vê a Deus morre. Aí quando um viu, disse assim, agora eu sei que o homem pode ver a Deus e não morre. Mas aí é porque ele viu a projeção. Não viu a Deus, porque a glória dele é tão intensa, ele é da dimensão do infinito, que nós não vamos suportar, nem anjo, tá? Então ele vem como um coleguinha, tá? Aí o que acontece? Mesmo ele vindo, a gente não vê tanta importância assim, porque ele não pendura a gente no ar, não. Quando ele vem, ele não faz esse tipo de coisa, né? Então, a gente vê ele como um coleguinha. Aí Adão vai e pecou, tá? Lúcifer foi e disse, eu posso ser igual a ele também. Por que que Lúcifer imaginou que poderia fazer isso? Porque quando disse ele, não era só o Pai, era a Trindade. Ele ia chegar lá
ia virar uma quartandade, né? Tetrandade, né? Tetraandade. Trindade é 3. Tetrandade é 4. Ele queria formar uma tetrandade. Ele sabia que não poderia dissolver os 3, aniquilar, prender, afastar da divindade. Mas ele disse, não, eu colocarei meu trono lá no Altíssimo. 4 tronos seria, né? Tetrandade. Por que ele imaginou que poderia fazer isso? Porque ele não conhecia plenamente a Deus. Não, ninguém conhece. E ainda não conhece. Ele já descobriu que não pode, que não consegue fazer isso. Todos os poderes que ele tinha, ninguém consegue fazer isso. Descobriu um pouco, tá? É assim, tá bom? Amém? Alguma pergunta? Eita Deus! Alguma pergunta, algum comentário? Aqui estamos finando, né? Alguém quer tecer algum comentário aí? Alguma pergunta da aula que nós trabalhamos? Alguém quer falar? Foi o que vocês acharam da aula? Alguém quer comentar alguma coisa? Amém? Ninguém quer comentar? Amém. Então, por aqui, nós estamos concluindo, né? Vamos aqui, então, parar o compartilhamento. Amém. Então, irmão Misak, querido irmão, o senhor pode fazer esta oração? Amém? A oração final? Irmão Jamos está aí, né? Eita Deus! Pense na carreta abençoada. Né? Fala, meu presbítero. Amém, irmão Isaac. Amém. Interessante que durante este trimestre estamos estudando a respeito da Trindade, né? Mas como se trata da sabedoria de Deus, que é multiforme, cada vez que ouvimos a respeito do assunto, então aprendemos um pouco mais, principalmente com o mestre. Amém, então, é gratificante, é gratificante. Eu quis parar, fiz questão de parar para ouvir essa aula, e se tiver outras oportunidades também, quero também participar, porque quanto mais a gente busca, né, nesse poço espiritual, né, que é a sabedoria de Deus, mais temos o que aprender. Tem o que aprender. É verdade. Ninguém se torna pleno no conhecimento. Ninguém. Nenhum professor, nenhum pastor, por mais famoso que seja, tá? Porque o conhecimento ele é muito maior do que a gente possa comportar no entendimento. A gente tem uma noção daquilo ali, a gente pode se aprofundar um pouco, mas existe tanto ainda para baixo, né, que nem os anjos ainda puderam comportar, puderam ainda sondar tão profundo assim. Então, até porque se souber tudo sobre Deus, então Deus não é Deus. Deus é de uma outra dimensão. Ele não diz tudo porque a gente não vai entender. Ele só disse. A Bíblia ela vem mais para nos ensinar aquilo que é importante para quê? Para a nossa fé nele, a nossa salvação, a nossa confiança, para que a gente obedeça.
Então, tudo aquilo que era necessário a gente conhecer sobre Deus está revelado. É Quem verdade. quer conhecer um pouco mais, pode, através da espiritualidade. Agora, existe a vara de medir, que é o cânon, tá? A vara de medir. Então, tudo sobre Deus, nada do que a gente for aprender pode estar desatrelado daqui, da Bíblia Sagrada. Não é É verdade? verdade. Então, É aqui é nosso a vara de Deus. medir. Deus pode nos revelar coisas inacessíveis às outras pessoas. Nos revela. A uns, ele leva no tribunal dele para conhecer como funciona. Outros, ele leva na parte da sabedoria. E dá muita sabedoria, como deu a Salomão. A outros, então, cada um pode se aprofundar em alguma coisa. Tem gente que não quer se aprofundar em nada, né? É Nem na verdade, é verdade. intimidade. Isso é muito triste. Para Deus, ele fica triste. Ele fez a gente para compartilhar da glória dele conosco. Quando a gente Isso é fala de verdade. glória, a gente somos tão soberbo, né? Que estou falando do ser humano, a raça humana, que a gente já pensa na prepotência. Não, Deus não vai dar a glória dele, Deus não dá a glória dele para ninguém. Ele não dá a glória dele de Deus, como divindade. Ele não dá nem para os anjos. Mas às vezes a gente quer que os homens nos considerem na mesma medida que considera a Deus. Assim, Então, ele não dá a glória nesse sentido. Mas permita-me, ele presbítero. compartilha a glória dele conosco, quando a gente se humilha muito diante dele. Mas a gente não consegue se humilhar sem conhecer, não consegue. Pode querer, mas não Mas consegue. isso também é devido o preconceito que nós temos de Deus. Quando digo assim, nós, né, eu faço trago assim uma visão geral do homem, né? Nós vemos pela Bíblia de que Deus, ele se revelava a Moisés de uma forma muito assim íntima, muito extraordinária. E ele chegou ao ponto de ele querer se revelar também ao povo. Mas o povo, quando viu o monte fumegando, né, aqueles trovões, Não ele suportou, né? não suportou, e como eu falei, a palavra preconceito, eles tiveram um preconceito errado de Deus. Eles tiveram a ideia de que Que Deus Deus iria destruir eles. iria E, no- destruir, ia e matar. Deus estava se revelando, não foi com esse propósito. Por isso que o povo pede a Moisés para que, ao invés de Deus falar, se revelar para eles, que Deus falasse para Moisés e depois Moisés passaria o recado, justamente por causa do preconceito. Isso, infelizmente, temos em nosso meio pessoas que trazem um preconceito errado da pessoa de Deus. É verdade. É verdade. Pois é, o senhor falou uma coisa muito profunda, tá? E realmente essa nossa ignorância, né? A gente conhece a Deus, mas a gente tem Deus como se fosse o homem. Se eu for fazer toda a vontade de Deus, porque se eu fizer toda a vontade do homem, ele está pensando nele, o homem. Não está pensando na minha felicidade. Está pensando na felicidade dele. Aí a Isso. gente vê Deus como um homem. Porque os homens usam a gente. Né? Estou falando do homem no entendimento geral de humanidade. Faz Né? parte da natureza decaída, né? Faz parte, até nós mesmos. Né? Então faz parte. Então, o que é que acontece? Só que Deus, ele é pai mesmo. Né? Então, mas há profetas que vai e busca, faz a vontade de Deus e morre lá. Mas se conhecesse um tantinho a mais, não morria. É verdade. Isso vale para João Batista também. Porque pior que João Batista, Elias fez. Elias foi lá desafiar o rei. Elias foi lá e desafiou o inferno todo, né? Os satanistas, os bruxos maiores daquela
todo aquele lugar. Jezabel cara a cara, né? Foi, ó, era o poder. Poder de matar e acabou. Se matava, e quem que ia julgar o rei? Não tinha. Ninguém tinha esse poder, não. Não tinha. Então ele fez muito maior do que João Batista fez. João Batista disse assim apenas: olha, Herodes, é ilícito, é pecado ficar com a mulher de um irmão de sangue. Aí ele morreu. Mataram ele. Porque ele já tinha se entregue. Ele já tinha mandado perguntar a Jesus: é tu mesmo o Cristo? Os discípulos dele foram lá perguntar para dizer a ele na prisão. Aí Jesus diz lá, João Batista, que os cegos veem, os surdos escutam, os paralíticos andam. Interessante, que ele foi o precursor que teve a revelação para revelar o povo. É. Quem era o Aí Cristo? João Batista é o precursor. E Jesus disse o seguinte, viu? É peso, João Batista. Jesus disse assim, que não houve profeta maior do que João Batista. Vai para aí. Ele está falando dos profetas do Velho Testamento. Possível. Ele foi maior do que Elias. Né? Por quê? Porque ele foi o precursor do próprio Deus. Jesus era Deus. Revelou a glória do Pai aqui na então, terra. ele deu a vida dele por Jesus. Ele disse, agora, se eu ficar vivo, eu vou atrapalhar o ministério dele. Mas se ele conhecesse um pouquinho mais, ele poderia ajudar. Mas ele disse não. Entendeu? Por quê? Faltou só um pouquinho mais de conhecimento. Ele poderia trabalhar em outra esfera de localização e para outros países, né? Mas ele entregou. Já Elias, ele afrontou, confrontou, perturbou o rei, tá? No E final não conseguiu matar ele. E ele faz, como foi que ele saiu da terra? Eita, foi bem ladado, ó. Bem ladado. Eita Deus! Ninguém matou ele, não é? Então, isso é questão de dimensões de acesso do poder de Deus. Tá? Então, Deus respeita o livre-arbítrio de verdade. A gente acha que Deus tem a obrigação de blindar a gente. Na primeira, a gente tem que entrar na dimensão da blindagem, que a blindagem já está preparada. Diz lá em Efésios, abra aí a Bíblia, isso é muito profundo, irmão. Então, no Instituto Brasil Germen, é intelectualidade, é letra, junto com o espírito. Pode ter certeza disso. Você vai mergulhar em Deus, meu amigo. Efésios, quanto? capítulo 1. É um capítulo muito profundo. Um livro muito profundo, tá? É um dos livros mais teológicos da Bíblia. É o livro de Efésios. Mas Efésios 1 e 3, ele vai dizer o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo. Se você souber entrar lá, qualquer dimensão, o poder que Jesus teve, você tem. Porque Jesus era humano. Ele, quer dizer, ele era Deus, mas ele estava como humano. Estava funcionando como humano. Não era como Deus. Então, o poder dele foi o do Espírito Santo. Ah, mas ele só fez aquilo por causa do Espírito Santo. Não. Os apóstolos fizeram a mesma coisa. Tá? Interessante, o senhor falando aí a respeito desse lado espiritual, eu já tive experiência de vivenciar situações antes mesmo de estar ali. E assim, quando acontecer, eu paro assim, é como chamam de déjà vu, né? Eu já estive aqui. Sim, então, assim, o pecador tem. São experiências, porque nós, assim, somos seres espirituais, né? O homem, ele não deixa de ter imagem e semelhança, não obstante o pecado, né? Então, assim, somos seres espirituais. E, principalmente aqueles que estão vivendo uma dimensão, né, em Cristo, está na dimensão espiritual, ele tende, se realmente ele busca essa dimensão, ele tende a experimentar
das coisas sobrenaturais. É bem interessante. Efésios ainda, ó, aqui só para completar aí esse entendimento. Efésios 2 e 6. Aí vai dizer sobre Cristo. O que foi que Cristo fez para nós? Já tinha poderes que Enoque usou. Já tinha antes de Cristo morrer. Já Isso. existiam os poderes. Os profetas não tinham a regeneração porque Cristo não tinha morrido ainda. Eles não tinham o perdão do pecado. Eles tinham o cafá, era a expiação, o cobrir através do sangue dos animais. Mas, no entanto, eles andaram com Deus e foram usados pelo Espírito Santo grandissimamente. Mas vê agora o que foi que Cristo fez para nós. Naquela época já acontecia ali o proto-Pentecostes, né? Ou seja, o Pentecostes por vir. É o Pentecostes que aconteceu lá em Atos capítulo 2. Nós vemos isso, por exemplo, quando Deus pede para que Moisés separe 70 homens para que o ajude na liderança. E a Bíblia vai dizer de que, em Números capítulo 11, que Deus tira do espírito que estava em Moisés e coloca naqueles 70 homens e eles começam a profetizar. Eu acho que ali já acontece a protogrossolalia. Isso. Profetizar. Olha, Efésios 2,6 diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele. Deus ressuscitou nós juntamente com Cristo e nos fez assentar. Isso é profundo. Quem abraça esse conhecimento na vida, na alma e no espírito, é outro homem, é outra mulher. É outro crente. Vê só. Nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Assentar nos lugares celestiais em Cristo. Para quê? A gente governa com Cristo a terra. Como? Existe o livre-arbítrio, ele governa. Ele tem uma dimensão de soberania. Mas quem dirige nossa história é nós. A gente pode mudar dimensões que muda reinos, muda governos. Estive na Europa e fui no museu. Estou editando um vídeo sobre isso aí, tá? Mostrando. Museu da Bíblia. Olha para aí, tá? Na Alemanha, o lugar onde teve o quê? A reforma protestante de Martinho Lutero. De onde vieram os mais profundos intelectuais teólogos. Alemanha. Museu da Bíblia lá. Aí o pastor que me levou, ele não conhecia, não tinha ido lá ainda. Ele queria também conhecer esse museu, era em outra cidade. Tá? Lá em Frankfurt. Sabe o que tinha nesse museu? Esse museu era o Museu da Bíblia, mas na realidade ele era meio que fake. Ali era mostrar realmente coisas da Bíblia, mas o foco era para disseminar, sabe o quê? LGBT+, feminismo, que mais? Politeísmo e ecumenismo. As 4 coisas. Pai, como é que O pode? Museu da Bíblia, irmão, é ligado a uma igreja protestante e tinha outras igrejas também como parceiras e seminários teológicos e faculdades, né, que são parceiras daquele museu. O mundo está perdido. A Europa ofereceu. Hoje você pastor lá na Europa. A igreja lá, irmão, ninguém quer ser crente, não. O povo lá é ateu. E o presbítero, o que predomina na Europa hoje é o islamismo, né? Islamismo. Muito forte. Muito forte. Muito forte. Agora, tem muitas igrejas, tá? Tem ainda mais do que o islamismo. As igrejas luteranas, porque Martinho Lutero era da Alemanha, então a igreja luterana, o centro é lá. Tá? Agora, tem até um apoio do governo, banca, com dinheiro também. Agora, é uma liberalidade.
Aí eu fui na igreja, queria conhecer, igreja luterana, não peguei ela aberta, né? Aí o pastor tinha ido lá para conhecer, aí era um dia de batismo, estava batizando um membro nas águas. Aí eles ficaram na igreja lá, tá, teve a cerimônia do batismo, e outras coisas e tal. Aí quando saíram da igreja, depois, né, teve outras coisas lá, ficaram vendo. Quando saiu, o membro da igreja, o novo membro lá que foi batizado, estava fumando cigarro, fumando. Meu Deus. É assim, a Europa é assim, tá? A Europa é assim. Então, o que é que acontece? Eles bebem, fumam, isso é de uma forma legalizada. Os pastores fazem isso Aqui no também. Brasil também existem igrejas também com essa cultura. Eu digo isso que eu trabalhei numa empresa, a empresa que eu passei lá 6 meses, numa empresa que eu comecei no faturamento, fui parar no setor de controladoria, e lá eu conheci muita gente que é pessoas que eu não sabia que eram cristãs. No final de semana, estavam reunidas com os demais lá para sair, para beber. Aí alguém me convidou assim, vamos, você que você é evangélico, mas você pode tomar Guaraná. Aí a outra pessoa falou assim, mas tu sabe que ele não vai? Porque me convidava e eu não me sentiria bem. Se fosse para um horário de almoço, bem que eu iria. Mas para sair, para estar no meio de uma turma, bebendo, ainda que eu não beba, mas eu não ia me sentir bem. Então, eu preferia não ir, nunca fui. Então, assim, aí, de repente, um deles saltou e falou assim, eu também sou evangélico, porque ele puxou umas fotos de obras sociais, e eu fiquei curioso, né? Porque eu vi que não era nada do segmento católico. Aí ele fez, não, eu sou Ah, evangélico também. Mas ele, até um jovem, bem jovem ele. Esse não, a gente bebe, mas a minha igreja, o meu pastor libera, mas a gente somos cristãos, pregamos a Bíblia. Eu disse, tá certo, amém. Então, assim, infelizmente, aqui no Brasil, tem igrejas com essa cultura. E na Europa nem se fala, né? nem se fala. Aí, como é que se quebra essa dimensão? Aí só com o avivamento. Aí tem que É buscar em verdade. Deus o poder de quebrar essas dimensões, porque é briga com o inferno. E quem É, briga com o inferno é nós. Porque Deus já, não digo nem venceu, porque não tem o que vencer. Ele já é o soberano, o vitorioso. Deus não tem o que brigar com ninguém. isso ia Quem chegar briga é muito nós. perto, né? Foi dado aos homens o governo da terra. Então é os homens que põem Satanás aqui. É verdade. E Deus é o soberano sobre todas as criaturas e sobre toda a criação. Mas ele não quer usar a soberania para isso, porque livre-arbítrio está no projeto. É nós, foi dado a nós todo o poder. Está nas dimensões espirituais em Cristo, como disse Efésios 2:8. Então, hoje foi sobre a Trindade. E demos na realidade, né, foi uma introdução, praticamente, né, na doutrina da Trindade. É Então, verdade, é verdade. o que acontece? Tem que se aprofundar em Deus para quebrar essa dimensão. Então, existem poderes. Um homem só pode fazer muita coisa. John Wesley, no tempo dele existia exatamente essa dimensão espiritual. Lá na Inglaterra, Reino Unido. E ele quebrou essa dimensão, causou um avivamento. Né? Então, perceba o poder que foi dado a nós. Então, conhecer a Trindade, conhecer a Deus, é poder para nós. Se a gente Amém. souber aproveitar o conhecimento, trazendo para a dimensão espiritual. Se não, vira só letra. E a letra seca, ela mata. Tem que ter o óleo, né? Crescer na graça e no conhecimento. Amém! Glória a Jesus! Amém, presbítero. Então vamos orar, né? Quem ora? Então pode orar, querido irmão Isaac. Vamos orar então. Pai, te rendemos graças pela oportunidade que nos concede de passarmos aqui esses momentos, aprendendo, ó Pai, da tua palavra com o teu servo.
Que o Senhor, ó Espírito Santo, possa continuar ajudando, iluminando mais e mais essa mente, para que ele possa, através do conhecimento e da tua unção, transmitir o ensinamento da tua palavra de forma precisa. Sabemos que somos pequenos, sabemos que somos finitos, mas, ao mesmo tempo, sabemos que o Senhor, ele é aquele que dá dons aos homens e capacita-os. E nós te pedimos, ó Pai, que teu servo ele possa continuar nesse propósito, com esse foco, que abençoe as vidas também daqueles que participaram, daqueles que quiseram participar e não puderam, e na próxima aula eles possam também ter essa oportunidade. Ó Senhor, que nós possamos crescer cada vez mais na graça e conhecimento, para que teu nome seja glorificado em nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glória a Deus! Foi bom estar com você, muito obrigado pela tua presença. Até a próxima, em nome de Jesus! Vai ser uma boa noite de sono. Amém. Talvez